22 de janeiro. E agora nós vamos para o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, que hoje será sobre a importância da mastigação para o desenvolvimento infantil. Na linha conosco, diretamente de Vila Flores, a cirurgia dentista Rochelle Bristotti. Um bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar então sobre um assunto, né, que começa aí uma questão desde a infância, mas que tem um significado, uma importância para o desenvolvimento das crianças. Exatamente, Dani. O assunto de hoje que nós escolhemos, dando continuidade à nossa última entrevista, né, é a importância da mastigação no desenvolvimento das estruturas, né, de todo o crescimento, enfim, na infância. E por que disso, né? A mastigação, ela estimula o desenvolvimento de todos os ossos, estruturas, músculos e os dentes, né? Então, por isso que eu trago esse tema hoje, né? Além da mastigação, ela representar a questão da alimentação, então da nutrição da criança, a gente tem também o estímulo que ela provoca na face, nos dentes, nos ossos e nos músculos e todas as estruturas que nós temos na face, e ela estimula um desenvolvimento melhor, mais saudável e mais adequado para a criança, né? Se tem umas ondas, assim, de dar uma comida muito processada para as crianças, muitas vezes se passa depois da introdução alimentar a oferecer alguns alimentos como os biscoitos, né, alimentos muito industrializados, e esses alimentos, eles acabam sendo muito fácil de digerir, né, porque quando tu come, por exemplo, um biscoito, alguma coisa assim, num primeiro momento ele tem uma crocância, mas depois ele se dissolve na boca, ele não exige um esforço mastigatório. Isso para o desenvolvimento da criança, além da questão nutricional, que eu não vou entrar nesse assunto porque não cabe a mim, né? Mas ele compromete a questão da mastigação porque eu não estou promovendo um estímulo adequado nem para os ossos, nem para os dentes, né, dessa criança. Então, por isso, dessa importância da gente se atentar a oferecer alimentos para as crianças, claro, de acordo com a idade, com o que a criança já pode, né, ingerir, mas que tenham texturas, tenham consistências diferentes. Por dois motivos principais. Porque quanto mais a gente oferece, mais a criança conhece, melhor vai ser a aceitação dela. Então, ela vai ser um adulto, né, uma criança lá na frente com menos dificuldades em aceitar alimentos. E outra questão importante é que esses alimentos que têm uma consistência mais firme, né, eles promovem com que a gente consiga desenvolver melhor os ossos da face e os dentes consigam também exercer a sua função. E é exatamente isso, né? Rasgar alimentos, morder, fazer essa pressão na boca e estimular que toda a funcionalidade da boca aconteça. E tem toda essa ligação também depois com a fala, enfim, né, com todo esse desenvolvimento, mas essa questão dos alimentos industrializados, né, doutora, também tem a questão própria. Bom, vem várias situações ruins depois, né, com esse oferecimento tão grande de alimentos industrializados que às vezes acaba acontecendo bastante, né? Isso. Além da questão, quando eu falo na área da odontologia em si, né, os alimentos industrializados, geralmente, eles sempre vêm com bastante açúcar. Mesmo aqueles que têm um sabor salgado, eles têm açúcar. Os que têm sabor azedo, geralmente têm açúcar também. Então, isso para os dentes é muito ruim, né? Além disso, geralmente eles não conferem uma resistência à mastigação, né? Se tu comparar morder um biscoitinho que ele se dissolve na boca e morder, por exemplo, uma cenoura crua, um palitinho de cenoura crua, né? A consistência é muito diferente. E isso para a criança é muito importante. Ela poder ter o hábito de comer esses alimentos que eles ofereçam uma consistência diferente. Então, por exemplo, um palitinho de cenoura, claro, eu estou falando quando a criança já pode, sim, né, comer esse tipo de alimento, né? Comer frutas com texturas variadas. Então, uma maçã é diferente de uma banana, que vai ser diferente de um caqui, de uma pera, de uma uva. Elas têm consistências diferentes. E isso para a criança é muito bom, né? Porque vai estimular com que ela desenvolva tanto esse hábito de aceitar alimentos diferentes, como também de estimular a boca. A carne, os alimentos mais fibrosos, eles também são muito importantes, porque os dentes e a boca foram feitas para se mastigar, né? Então, conseguir fazer esse movimento, essa força mastigatória, ela é muito importante, né?
quando a criança ela é pequena ali, até a idade que ela tem, toda a estrutura palatina dela ainda não foi desenvolvida, ela ainda é uma fibrosa, né? E com o tempo ela vai fechando e ela vai se calcificando. Nesse período é importante que a gente faça uso desses alimentos que são mais consistentes para a gente estimular, por exemplo, que a maxila ela tenha um espaço ideal dela na boca, né? Senão a gente vai ter uma ocorrência muito maior de necessidade de usar aparelhos ortodônticos, justamente porque também não se deu um estímulo adequado para essa face. Eu ia mesmo colocar essa situação das crianças, né? E a gente pode primeiro falar também sobre quando uma criança deve ir ao dentista, receber essas orientações, porque eu acho isso da mastigação tão interessante a nível de futuro, de desenvolvimento, que é algo que talvez nem sempre se pense, se tenha essas informações. Uhum. É bem interessante que as crianças, assim, mesmo não tendo dentes em bocas, é interessante que elas já tenham uma consulta com um dentista que atenda crianças, ou até mesmo um odontopediatra, para que esse profissional possa avaliar, ver como é que está o desenvolvimento da face dessa criança e dar orientações também para os pais em relação a isso. Mas, depois de que os dentes irrompem em boca, então que eles nascem, os dentinhos de leite, é muito importante que tenha um acompanhamento do profissional sistemático, porque os dentes de leite, eles são muito importantes. Muitas pessoas negligenciam eles achando que eles vão cair, então não precisa cuidar. Mas são eles que vão dar o caminho para os dentes permanentes virem. Então, se eles caem muito precocemente, se essa criança tem cáries, tudo isso vai interferir no espaço que os dentes permanentes vão ter para estarem em boca. E é por isso que é muito importante, né, quando as crianças têm, antes mesmo de terem os dentes em boca, é importante uma visita ao dentista, e geralmente isso no pré-natal, os pediatras orientam os pais, né, qual a idade ideal ali de procurar um dentista, mas depois, quando os dentes já estão em boca, é interessante que os pais tenham um acompanhamento sistemático, sim, para evitar cáries, para ver se a erupção dos dentes, né, o nascimento deles está de acordo, e se tudo isso for acompanhado e for adequado, a criança vai ter menos problemas futuros. Muito importante para o pessoal, para as mamães, os papais, vovós e vovôs, titios que estão nos escutando, essas dicas da cirurgia dentista Rochelle Bristotti sobre a importância da mastigação para o desenvolvimento da criança e também a importância do contato com o profissional da odontologia desde cedo, porque como ouvimos agora, né, achei bem interessante, os nossos dentes de leite são muito importantes, porque abrem esse caminho, né, como a doutora disse, para os dentes permanentes, então a gente precisa cuidar muito da saúde bucal, né, desde a infância, doutora, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né, no que diz respeito aos nossos dentes, à nossa boca. Exatamente, Daniela, é isso mesmo. Quanto mais cedo e quanto mais a gente prevenir, menos problemas a gente vai ter. Se a gente esperar para tratar quando já tem um problema, com certeza vai ser mais complicado, mais chato, né? E vai depender de muito mais trabalho e muito mais desgaste do paciente e do profissional também. Então, quando se pode trabalhar com prevenção, é muito melhor. Isso aí, dicas importantes com a doutora Rochelle Bristotti. Inclusive, a gente já deixa o recado para buscar atendimento contigo em Vila Flores, né? Os serviços, diversos serviços que são oferecidos. Isso, Daniela. Eu atendo aqui em Vila Flores, então no consultório do Dr. Evandro Afonso Sartori, e aqui nós fazemos toda a parte de clínica geral, também próteses dentárias, implantes, né? Trabalhamos com atendimento também na parte de aparelhos ortodônticos e também procedimentos de harmonização facial. Então, quem precisar dos nossos serviços, estamos à disposição aqui no centro de Vila Flores, né, na Avenida das Flores, 554. E o telefone daqui, eu já vou deixar o contato, então, é o 3447-1489. Perfeito, deixamos essa dica, né? Importante a gente estar a par dessas informações, buscar os profissionais também para tirar dúvidas. A gente agradece o contato, doutora Rochelle, deixamos um excelente, né, restante de semana para ti, para o doutor Evandro Sartori também. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Daniela. Uma boa semana a todos e a todos os ouvintes também. Um abraço.
Muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar aqui na tua Rádio Veranense. Agora são 10 horas e 35 minutos, falando sobre a importância da mastigação para o desenvolvimento das crianças e também falamos, né, sobre a importância da ida ao profissional da odontologia desde cedo e esse cuidado com os dentes.